Eu gosto muito dos filmes do Richard Linklater. Ele é um dos meus diretores favoritos de todos os tempos. E hoje eu quero falar sobre um dos filmes dele, que é Antes do Amanhecer. Mais especificamente sobre como esse filme consegue abordar a vida. O filme ele é extremamente realista. É todos os pequenos detalhes. Parece de verdade, parece que você está acompanhando um casal da vida real. É muito foda isso que o Linklater faz. Então vamos dissertar um pouquinho sobre isso. Pra você que não sabe, Antes do Amanhecer conta a história do Jesse e da Celine. Eles são dois jovens que estão num trem em Viena, na Áustria, e eles se conhecem ali. Ela é francesa e ele é americano, e aí os dois decidem sair do trem e passar um dia na Áustria até o amanhecer do dia seguinte. E eles ficam ali conversando e criando um relacionamento. Vendo essa sinopse, você já começa a imaginar que o filme é uma comédia romântica galhofa dessas, tipo Diário de uma Paixão e esse tipo de filme. E, cara, com certeza não é. Na verdade, o que o Linklater faz aqui é pegar esse gênero e subverter ele totalmente. As comédias românticas tradicionais, elas seguem um padrão assim de roteiro, que o filme vai, o casal começa a se relacionar, você começa a torcer para que tudo ali dê certo, e de repente um deles faz alguma merda, e o outro ainda não sabe dessa merda. Aí chega uma parte do filme que o outro descobre, o outro fica puto com essa pessoa que fez a merda, e no final do filme eles se reconciliam e fica tudo bem. E o Linklater não segue nada desse padrão de roteiro. Na verdade, esse filme ele foge de todos os padrões de roteiro tradicionais. O filme não tem nem uma estrutura de primeiro, segundo e terceiro ato bem definida. Na verdade, aqui o que o Linklater faz é só filmar o casal conversando. É como se o filme inteiro fosse um diálogo gigantesco. Não tem grandes pontas de viradas, plot twists, esse tipo de coisa. Não, ele é um filme ali sobre os momentos da vida. I feel like I learned, told Rick this, that on Before Sunrise, I learned how to talk on camera. I mean, most of the time as an actor, they ask you to strike a certain pose or evoke a feeling or emote. And Rick really wanted us to speak to each other. And it was really challenging for me. And for Julia, it was her second language, and so it was extremely, both of us, it was so much work all the time. E eu já mencionei em alguns outros vídeos meus que existe uma regra do cinema que muitos diretores e roteiristas seguem, que é a regra do mostre, não fale. Que basicamente, quando você está fazendo o seu filme, você não tem que falar para o espectador o que está acontecendo, você tem que mostrar. Até porque o cinema é uma arte visual, você tem que fazer com que a pessoa pense para entender o seu filme, não explicar tudo mastigadinho para ela. E o Linklater, ele meio que subverte essa regra. Não é que o filme dele é super explicadinho, mas o que ele faz é que os personagens, tudo que eles vão falando, assim, todo o diálogo deles, eles ficam contando histórias, curiosidades, vários fatos históricos. É uma conversa normal que você tem com uma pessoa que você está saindo. Você está no encontro, se você já teve um encontro, você sabe como é. Você fica conversando sobre a vida, sobre tudo. E tipo, o filme não vai te mostrando as coisas que eles falam. E isso, tecnicamente, iria contra essa regra do cinema. Mas a forma como ele constrói tudo isso é tão natural, tornando tudo tão realista, que você fica muito interessado, as conversas são muito interessantes, você quer saber mais sobre a visão de mundo daqueles dois personagens, você quer torcer para que aquele relacionamento dê certo, e você fica prestando atenção na reação dos dois quando os dois estão falando, tipo, o que um tá pensando, o que o outro tá falando, e você quer muito que os dois gostem das coisas que os dois estão falando para que aquilo dê certo. Cara, é muito foda, de verdade. Uma coisa que eu adoro nesse filme são os planos de sequência que o Linklater faz. Tem cenas assim de 2, 3 minutos sem corte, que são só os dois personagens ali ou andando e conversando, ou sentados e conversando, e sem corte, cara. Mano, isso torna tudo muito realista. E o mais foda são as atuações deles. Porque, cara, não é igual aquelas atuações de filme, que os personagens estão ali focados em conversar. Não, eles estão conversando e fazendo outras coisas. Por exemplo, quando eles estão ali ainda no trem, se conhecendo ali, eles estão ali conversando. Enquanto eles conversam, eles ficam mexendo ali nas coisas que estão na mesa, assim. Essas coisas mundanas da vida, que todo mundo faz. E esses pequenos detalhes que enriquecem muito esse filme e torna tudo muito real. Também tem uma cena que eles estão num bondinho, que é uma das minhas cenas favoritas do filme, que eles estão ali conversando, fazendo um jogo assim de perguntas e respostas. E o Jesse, por exemplo, ele começa a tirar a blusa dele ali, e que ele começa a ficar com calor, ele tira a blusa, coloca no colo dele, e ele fica com a mão assim em volta da Celine, e depois ele tira e ele tenta mexer assim no rosto dela, assim, aí não dá muito certo. Cara, é muito foda isso, porque são pequenos detalhes assim. Esse filme não é sobre coisas grandiloquentes,
adolescentes fodas que vão mudar a sua vida. Não, é um filme sobre pequenas coisas, e isso é muito foda. Na verdade é um filme que ele é muito pequeno, mas ele é muito grande ao mesmo tempo. And then he officially asked me out on a date, and, I pretended I didn't like him. I was so afraid of, what I might do, Outra coisa que adiciona isso também é que quando eles estão conversando, às vezes o assunto termina e os dois ficam em silêncio. Isso é muito, real, isso realmente acontece. Quando você vai ver um filme normal, digamos assim, as pessoas vão conversando e o assunto nunca acaba. E aqui ele acaba, porque é a vida, entendeu? E também um fica interrompendo o outro, não é agora é o diálogo da Celine. Acabou, agora é o diálogo do Jesse. Não, um vai por cima do outro, e isso eu acho muito foda, velho. Agora eu vou entrar em spoilers do filme, então caso você não tenha visto, eu recomendo que você não continue, mas se você quiser, bom, você foi avisado. Uma crítica muito interessante que esse filme faz é que os dois, eles ficam conversando sobre como os relacionamentos são muito antiquados, como o amor, na verdade, não é algo muito certo, na verdade é algo muito egoísta, e eles ficam discutindo sobre isso, falando sobre casamento, sobre o casamento dos pais deles, e tem tudo isso. Os dois, eles são muito contra os relacionamentos, mas no final das contas eles se contradizem durante o filme, porque eles ficam muito amorzinho um com o outro. Tem uma cena que explicita isso muito bem, que quando eles vão se beijar pela primeira vez no filme, que eles estão ali no pôr do sol e tal, na roda gigante, o Jesse fala, nossa, isso aqui é o momento perfeito, né, não sei o quê. E logo depois eles estão conversando e o Jesse fala que ele não gosta desse negócio do amor tradicional, e a Celine fala, pô, mas você acabou de fazer isso, cara, você acabou de fazer um negócio tradicional. Então é interessante como a nova geração é sempre assim. Eu mesmo que sou jovem, a gente sempre quer ir contra as coisas que vieram antes. Mas no fim das contas a gente acaba sendo a mesma coisa, a gente nunca muda. Eu também gosto muito como o relacionamento deles evolui bem gradativamente. Não é algo inesperado, do nada, vai indo aos pouquinhos, você vai sentindo todas as minúcias e os nuances da evolução desse relacionamento. Pra mim a melhor cena desse filme é quando eles estão numa loja de música e eles vão escutar uma música juntos, numa cabine ali que tem pra você escutar música e tal. Eles colocam a música e, mano, o Linklater, ele não corta a cena, ele coloca a câmera num contra-plongé ali, filmando os dois, um do lado do outro, estão ali e os dois escutando a música. Aí os dois se olham, às vezes, trocam olhares, um olha pro outro quando o outro não tá olhando, aí o outro olha pro outro quando o outro não tá olhando, e vai indo assim e tal. E se fosse uma comédia romântica de verdade, essa seria a primeira cena do beijo deles. Mas o Linklater não faz isso, cara. Os dois só ficam ali e, mano, você sente uma energia tão grande ali pela atuação deles, pela trilha sonora foda nessa cena, a música é muito linda e pela direção do próprio Linklater, você quer muito que eles fiquem juntos naquela cena, você quer muito que eles se beijam, você sente muito carisma e muita empatia por aquele casal, mas ele não dá o braço a torcer. Ele espera mais um pouco para eles ficarem e isso é muito foda, cara. Isso é uma quebra de padrão sensacional que o Linklater traz aqui pra esse filme. There's a wind that blows in from the north, and it says that loving takes this course. Come here, come here. Os dois têm vários debates sobre a vida, debates filosóficos, mas o que eu mais gosto é sobre a morte. Durante o filme inteiro, essa questão da morte vai acompanhando eles. Primeiro, o Jesse fala da bisavó dele, que ele viu um fantasma dela quando ele era criança. Depois, a Celine fala que ela tem medo de morrer num acidente de avião. Eles falam sobre da onde que vieram as almas e também eles têm uma cena que eles estão no cemitério. Então, essa questão mórbida tá sempre em torno do filme. E eu me peguei pensando, por quê? Por que o Linklater escolheu falar sobre isso nesse filme? O filme retrata os relacionamentos e, querendo ou não, o relacionamento, quando você entra no relacionamento, quando você termina um relacionamento, é como se aquela pessoa que você era morresse e você se torna outra pessoa para o relacionamento, ou quando terminou o relacionamento, você quer esquecer aquela pessoa que você era e se tornar outra pessoa. Então essa questão de como a gente morre várias vezes durante a nossa vida, e isso é muito intrínseco aos relacionamentos, e eu acho isso bem legal. E a última coisa que o Linklater filma são os lugares que eles passaram ali por Viena, só que vazios. Isso tem a ver um pouco com umas pinturas que eles tinham visto durante o filme, que mostra como as pessoas somem nos lugares. São umas pinturas ali, a Celine faz um comentário sobre aquilo que ela acha legal e tal, e o Linklater mostra isso, como os lugares onde eles passaram se tornaram mais importantes do que eles, porque são aqueles lugares que estão guardando essas memórias. E eu acho isso também muito lindo, cara. Esse filme inteiro é muito lindo.
Bom, se você não assistiu Antes do Amanhecer, você tem que assistir, porque é um filme muito foda. Se você gosta de cinema, cara, sério, é obrigação ver esse filme. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, deixa um gostei embaixo. Se você não gostou, pode deixar um não gostei, mas explica por quê. Compartilha com seus amigos, se inscreve no canal se você não tá inscrito. Me segue nas redes sociais, tá tudo aí embaixo. E me diz também o que você acha desse filme, o que você achou da minha análise. É isso aí. Até o próximo vídeo.